Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, está escrito assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha só, Tiago aqui estava falando a respeito da importância da oração. Ele estava dizendo: está alguém alegre? Cante louvores. Está aflito? Ore. Ele estava dizendo: está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja para ungir com óleo e orar, e a oração da fé vai sarar o doente. Ele estava dizendo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E para trazer um exemplo disso, ele fala de Elias. E ele fala para deixar claro que nós não devemos olhar para a Escritura e com o olhar pensando: olha, ele era um super-homem, a fulana tal era mulher maravilhosa. Não, era um ser humano comum, como eu e você. É isso que Tiago está dizendo. Mas era um homem que orava, que buscava Deus, e orava com fé, e orava com perseverança. E ele orou, e durante 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo, e Deus mandou chuva, e Deus quer mandar chuva de bênção sobre a tua vida. Você está disposto a orar, a falar com Deus? O Elias, já foi, Elias já foi há 2.800 anos atrás, mas eu e você estamos aqui, e a palavra está aqui para nos ensinar e nos instruir, e o Senhor quer levantar os Elias dessa geração. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Fecha os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, a tua igreja, meu Deus, te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender, amém? Nesses últimos dias estamos falando sobre a oração, sobre a importância da oração. A oração é essencial na vida do cristão. E aqui a palavra, Tiago, cheio do Espírito Santo, deixa claro que o Elias era um homem comum, não tinha nada de extraordinário. Ele era um homem comum como eu e você, sujeito às mesmas situações, mas ele assumiu uma posição de fé, de orar, e Deus ouviu as suas orações e atendeu, e Deus quer ouvir as suas orações e atender também. Através de Elias o nome do Senhor foi glorificado, e através da tua vida o nome do Senhor tem que ser glorificado. Então vamos aprender um pouquinho sobre a vida de oração de Elias. Abra comigo lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Primeiro livro de Reis 17, versículo 1. Enquanto você encontra aí o texto, eu vou fazer um breve resumo do contexto para você entender. Elias viveu num tempo de extrema apostasia, ele viveu num tempo difícil. No tempo de Elias o reino estava dividido, e ele foi profeta no reino do norte, em Israel. Dos 19 reis que governaram o reino do norte, nenhum deles serviu a Deus. Todos se voltaram à idolatria. Mas o rei da época aqui de Elias fez ainda pior, diz o capítulo 16. O rei era Acabe. Ele, além de ser idólatra, além de não crer no Deus de Israel, ele vai e se casa com Jezabel, que era a princesa da nação vizinha, uma mulher maligna, uma feiticeira, uma bruxa, uma mulher que tinha pacto literalmente com o diabo. E ela vem para Samaria morar com o marido Acabe e traz consigo a crença dela, traz consigo as estatuetas, as imagens de Baal, traz consigo 400 profetas de Baal, traz consigo a Zerá, que na crença dos sidônios era a esposa do Baal, traz também os profetas de Baal, e ela implanta o culto a Baal
em Israel de maneira muito sutil. O nome Baal significa Senhor. E Yahvé, o Criador, também era chamado de Senhor. E os profetas de Baal começam a dizer: não tem problema servir ao Senhor invisível, que é Yahvé, o Deus de Israel, e servir ao Senhor visível, a Baal. E aí o povo se volta para a idolatria e começa a acreditar em Baal. E diziam que Baal era o Deus da chuva. Diziam que Baal era o Deus da fertilidade, que as colheitas, os campos davam muito porque Baal abençoava. Elias, vendo esse contexto, Deus vai o levantar, um homem desconhecido de um lugar desconhecido. Encontrou 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele é um homem desconhecido em um lugar desconhecido. É a primeira vez que ele está aparecendo aqui. Se você procurar em qualquer mapa bíblico, você encontra Gileade. Tisbé você não encontra. Era um vilarejo, era um lugarejo, pequenininho, nem se encontra no mapa. Um lugar desconhecido. Não é? Mas esse homem, embora desconhecido, o nome dele é profético também. Deus é a minha salvação, Eliahu. E ele é um homem de oração. O Espírito Santo levanta e ele fica indignado com a apostasia dos seus dias. E ele vai orar dizendo, aqui não está escrito, mas nós não lemos em Tiago, que para Deus ter cancelado a chuva foi porque ele orou, para que Deus não fizesse chover durante 3 anos e meio, e durante 3 anos e meio não choveu. Nesses 3 anos e meio, os campos foram secando, aquilo que era verde foi dando lugar à sequidão, os animais foram morrendo de sede, a escassez foi chegando, só que Elias confiava em Deus e servia ao Senhor. Enquanto a crise assolava a nação, Elias tinha a providência de Deus. Deus enviava corvos para levar para ele pão e carne. Diga para a pessoa que está do teu lado: pode estar a crise que tiver, Deus vai trazer provisão na tua vida, Deus vai te guardar. Tua vida não tem que estar na mão do prefeito, do governador, do presidente, tua vida tem que estar na mão do Senhor, do Todo-Poderoso. Ele está acima de qualquer crise, problema, dificuldade. Muito bem, chegam os dias que seca a água do ribeiro de Querite. Deus manda o Elias lá para a casa da viúva de Sarepta. E a cidade de Sarepta era na nação vizinha, era longe, era distante. Ele foi. Quando chega lá, ele não encontra uma mulher rica, pomposa, uma casa luxuosa, não. Uma viúva simples, humilde. Uma viúva que tinha um filho único, cuja única refeição que tinha para fazer era um pouco de farinha, um pouco de azeite. A viúva se encontrava catando cavacos para fazer a última refeição, e na cabeça dela era: vamos comer e morrer. Mas Elias tinha uma palavra profética, e o Elias diz: faz lá o bolo, faz lá o pão, mas traz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija. E a mulher creu, e ela fez como o profeta disse, e o Senhor foi fazendo milagre a cada dia tinha farinha, a cada dia tinha azeite, e Deus foi multiplicando. Diga para a pessoa que está do teu lado: o que Deus promove, Deus sustenta. Se você andar na presença de Deus, Deus vai te sustentar, Deus vai operar na tua vida, Deus vai suprir, Deus vai abençoar. Muito bem, o tempo passa, o filho da viúva adoece. A Bíblia não diz qual foi essa doença, mas ele morreu. E a viúva vai ao Elias e diz: Elias, meu filho morreu. E o Elias sabia que o Senhor é todo poderoso para realizar qualquer coisa. Ele sabia que Deus tinha poder sobre tudo e sobre todos, sobre a vida e sobre a morte. O versículo 21 diz: então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. O menino estava morto, mas Elias orou ao Senhor e o Senhor ressuscitou. O Senhor ouviu a oração de Elias. Mas muito bem, o menino ressuscita, a viúva fica feliz, a viúva diz: agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade, você é um homem de Deus. E aí o capítulo 18, versículo 1 diz assim: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra.
Se passam 3 anos de sequidão, 3 anos de escassez, de dificuldade, 3 anos sem chuva. E aí Deus diz a Elias: Elias, eu quero mandar chuva. Deus não poderia já ter mandado? Deus já não poderia ter enviado? Só que, amados, tem coisas que Deus já faz direto, só que tem outras que para Ele fazer, nós temos que entender o propósito e orar para que isso aconteça. Levante a mão e declare assim: Deus quer me abençoar. Diga assim: Deus quer me abençoar abundantemente, mas para isso acontecer eu tenho que orar. Para isso acontecer eu tenho que fazer minha parte. Para isso acontecer eu tenho que ser guiado pela palavra de Deus. Para isso acontecer, se eu não fizer a minha parte, como acontecerá? O Elias entendeu isso. Ele compreendeu, Deus quer mudar essa história na nação. Deus não quer que mais que Baal seja cultuado, mas que ele seja cultuado. Ele vai abrir o céu, ele vai derramar chuva. Então o Elias vai, se apresenta ao rei, faz um desafio aos profetas de Baal. Elias chama o povo, se reúnem no Monte Carmelo, e ele deixa claro ao povo: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Até quando vai ficar em cima do muro? Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Agora, se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. E ninguém responde nada. Os profetas de Baal invocam a Baal, nada acontece. Depois o Elias vai lá, repara o altar, ele coloca as pedras, ele coloca a lenha, ele coloca o sacrifício, ele faz uma vala em volta, derrama água e ele faz uma oração. Leia comigo a oração dele, simples e objetiva. Capítulo 18, 1 Reis 18, versículo número 36 e 37. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que todo este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas note que a oração dele é curta, a oração dele é objetiva, e a resposta vai ser imediata. Esse camarada andava com Deus. Você lembra que Tiago disse a oração de um justo? O que é esse justo, minha gente? A gente tem que ter entendimento bíblico. Diz o salmista que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Quando o salmista diz isso, está se falando de justiça própria. A nossa justiça diante de Deus, diz Isaías 64, é trapo de imundície. Então, de que justiça Tiago está falando? Daquela que vem da fé, não é? Abraão creu e foi justificado, não é? Diz Romanos 3:24 que quando nós cremos em Jesus, o sangue do Senhor nos justifica, somos justificados pela fé. A partir do momento que eu creio em Deus, eu tenho que andar com Deus, eu tenho que ter vida com Deus. Eu não posso ser crente da igreja, só dentro da igreja. Eu não posso ser crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Ser crente aqui dentro é fácil, o difícil é ser crente em casa, o difícil é ser crente no trabalho, na vizinhança. Mas eu tenho que compreender, eu tenho que ter vida com o Senhor. Elias tinha vida com Deus, era dirigido pelo Senhor. É por isso que quando ele orava, Deus respondia. Deus quer responder às tuas orações, meu irmão, mas para Deus responder imediatamente tem que ter crédito no céu. Como é que eu faço, pastor, para ter crédito no céu? Eu vou lhe dar um exemplo. Todo mundo aqui, eu acredito que a maioria já ouviu falar num negócio chamado Score. Você já ouviu falar? Pastor, você nem o que é, não sabe o que é? Depois em casa, baixa um aplicativo do Serasa, é de graça. Você cadastra o seu CPF. Você sabe, todo brasileiro tem CPF, né? E agora já está vindo a certidão de nascimento, viu? Quando nasceu a primeira filha minha e o segundo, eu tive que ir lá cadastrar o CPF no correio. Quando o pequenininho nasceu, que eu fui lá registrar o nascimento, já veio na certidão de nascimento, o CPF. Toda pessoa tem um CPF. E o score é a pontuação do CPF, o seu histórico do mercado. Essa pontuação parece um ponteiro de carro, vai do 0 ao 1000. Começa vermelho, depois fica laranja, depois fica amarelo, depois fica verde. Quando o ponteiro está no verde, tem crédito. Quando o ponteiro está no verde, o banco está te oferecendo cartão de crédito, o banco está te oferecendo para você financiar carro, financiar casa, ficam ligando, você não quer pegar um empréstimo? Olha, seu negócio está aprovado e não sei o que, aquela coisa toda, está no verde.
Quando está no vermelho, nem crediário na Casa Bahia, irmão. Comprar nada. Nada, 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 nada. Não tem crédito para nada. Nada. Eu lembro que esse negócio aí de score já tem mais de década. Há uns mais ou menos 17 anos atrás, eu trabalhava numa loja de carro, vendendo carro. Chegou lá um cidadão para comprar um carro. E ele ia comprar um carro de 50 mil reais. Ele deu o dele de entrada, deu mais 10 em dinheiro e ele ia financiar pouco menos de 10 mil. Ele tinha uma renda na época, 2005, aí de uns 6 mil reais. Ele ia financiar menos de 10 mil em 6 parcelas, ia dar 1.000 e pouco. Ele tinha renda para pagar, ele tinha comprovação de renda. Só que o score dele era péssimo, era 0. Eu passei a ficha do cidadão em 12 financeiras, nenhuma aprovou. Nenhuma aprovou. Você consegue imaginar um negócio desse? Eu sei que foi eu que digitei a ficha, foi eu que botei o CPF. Nenhuma aprovou. Por que eu estou te dizendo isso? Espiritualmente, Deus quer que o nosso score esteja no verde. Como assim, pastor? Como é que eu faço para aumentar o meu score no céu? É a sua vida com Deus, é a sua vida de oração, de obediência, é a sua vida de santidade, é você meditar na palavra, é você praticar o que ela ensina. À medida que você vai fazendo a tua parte, vai aumentando. Aí você ora e Deus responde. Aí quando aumenta mais, vai chegar num nível que você não precisa mais nem orar. Deus já vai surpreender o teu coração. Como diz o salmista, deleita no Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. As orações são atendidas, são respondidas, porque o coração está alinhado com o Senhor, está alinhado com o céu, está alinhado com a palavra, está vivendo em santidade. Mas quando o negócio está no vermelho, Deus só responde um tipo de oração: arrependimento. Arrependimento sincero. Quando o negócio está no vermelho, é a única oração que Deus responde. Como assim, pastor? Tem exemplo bíblico disso. Você lembra do Sansão? Sansão foi já gerado de maneira milagrosa, porque a mãe dele era estéril. Deus manda um anjo avisar: vai ser nazireu desde o ventre, vai ser consagrado a Deus, vai ser cheio do Espírito Santo, vai libertar o povo dos filisteus. Aí nasce o Sansão, aí cresce o Sansão, cabeleira, representava, não é, o Espírito Santo, ou seja, representava o voto do nazireu ali, a presença de Deus na vida dele, não é? O voto do nazireu tem que deixar o cabelo crescer. Depois leia número 6. Só que o Sansão não quis nem saber do propósito de Deus. O Sansão foi casar com uma mulher prostituta de outro povo. O Sansão foi comer favo de mel da carniça do leão. O Sansão só queria saber dos desejos dele e a vontade de Deus. Resumo da ópera: preso pelo inimigo, cabelo cortado pela prostituta, não é? Arrancado os olhos, foi levado para uma moinha para ser humilhado, para ser escarnecido, para ser zombado. E no auge dessa humilhação e dessa vergonha, ele ora, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus força. E naquele último instante de vida, Deus lhe dá força, sim. Derruba lá o templo, a casa onde os filisteus estavam. Muita gente morreu, e ele também. E ele também. Se arrependeu? Sim. Lembra do rei Manassés? Tinha um pai que era um homem de Deus, tinha um exemplo dentro de casa. Preguei essa semana passada sobre o rei Ezequias, um homem de fé, um homem de oração. Orou e Deus mandou um anjo e exterminou o exército inimigo. Estava doente, acamado, orou, Deus o levantou da cama, Deus acrescentou 15 anos de vida. Manassés tinha exemplo dentro de casa, era um homem de fé, de oração. Mas morre Ezequias, Manassés assume o trono, se torna bruxo, se torna feiticeiro, se torna idólatra. Se torna assassino, manda serrar Isaías no meio, o profeta, manda sacrificar gente todo dia morria uma criança, todo dia mandava matar um, até que foi levado preso, foi acorrentado, perdeu o trono, foi envergonhado, foi humilhado, lá na cadeia na Babilônia. Ele lembrou que existe um Deus no céu, e aí ele se humilhou na presença do Senhor, ele se arrependeu, e ele orou com arrependimento. Aí Deus ouviu a oração. Quem entendeu, diga amém. Quando o negócio está no vermelho, irmão, é só oração de arrependimento, é que Deus vai responder, e com coração sincero. Se só for da boca para fora, Deus não responde nada. Mas Elias não estava no vermelho não, ele era no verde. Ele orou e Deus mandou fogo do céu. Querido, Deus quer ouvir a tua oração, tenha vida com Ele, ande na presença do Senhor. O tempo de Elias era um tempo de trevas, era um tempo negro, era um tempo de apostasia, era um tempo de idolatria. Será que nos nossos dias é diferente? Nos nossos dias é muito pior, porque nesses dias aqui, nem todo mundo
mundo tinha a palavra de Deus. Hoje todo mundo tem uma cópia. Nesse tempo aqui, nem todo mundo tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo está hoje 24 horas. Quem quiser vai se encher do Espírito Santo. No tempo aqui de Elias, acreditavam numa imagem de escultura. Nós vivemos em dias em que as pessoas estão adorando ao diabo. Vivemos em dias em que tem a igreja de Satanás. Vivemos em dias em que gente por aí abertamente declara que serve ao diabo, que acredita no diabo. Vivemos em dias em que tem série por aí, não é, falando de Lúcifer, camarada bonitão, boa pinta, milhões de visualizações, o povo vendo sobre Satanás. A adoração ao diabo é aberta. Querido, querida, Deus não mudou, Ele continua sendo Deus. Através de Elias o nome do Senhor foi glorificado, e através da tua vida o nome do Senhor tem que ser glorificado. Ore, faz a tua parte, busca o Senhor, sirva a Ele. Ele quer operar maravilhas na tua vida. Ele não mudou. Muito bem, o Elias mata os profetas de Baal, passa a espada em todo mundo, e aí depois ele vai dizer o seguinte, 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. O céu estava azul, o céu estava azul, mas ele já tinha recebido a orientação de Deus: eu quero mandar chuva, eu quero operar. E aí ele sabia que para Deus fazer, ele tinha que fazer a parte dele. Minha gente, compreenda, Deus só faz o impossível, nós temos que fazer o possível. Elias orou e Deus não mandou chuva, respondendo a oração dele. Ele foi para a casa da viúva, o menino morreu, ele orou e Deus ressuscitou. Ele fez o possível e Deus fez o impossível. No momento lá do desafio com os profetas de Baal, ele fez o possível. Qual era o possível? Repara o altar, coloca as pedras, a lenha, o sacrifício, orou e Deus mandou fogo do céu. E agora, versículo 42, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há. E aqui acaba a fé de muita gente. Aqui acabou. Ora uma vez, não aconteceu, para de orar. Faz uma campanha, não teve vitória, não faz outra. Tem gente que é igual esse moço aqui, ó. O Elias está com a cabeça no meio dos joelhos. Ele está clamando a Deus: Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva, Senhor, abre o céu, Senhor, age. Ele está orando, ele está clamando. E o moço diz: não tem nada. E o Elias vai dizer: então disse, torna lá 7 vezes. 7 é a perfeição. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Você já reparou que às vezes as nuvens têm formato de algumas coisas? Já reparou? Essa semana minha esposa me chama: amor, olha ali aquela nuvem, estava parecendo um coração, formato, lindo, parecia um coração, não é? Às vezes as nuvens têm formato das coisas, e essa aqui tem o formato de uma mão, pequena. Olha que curioso, por que formato de uma mão? Você já parou para pensar? Porque aqui Deus já está dando um sinal. Essa nuvem com formato de mão representa a mão do Senhor que está sendo estendida. E querido, querida, a boa mão do Senhor está sendo estendida sobre a tua vida. Ele quer abrir o céu sobre você. Aí o Elias vai dizer: aparelha, sobe, diz Acabe, aparelha o carro e desce, porque para que a chuva não te apanhe. E Elias, e sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva. O céu estava branco, o céu estava azul, tinha uma nuvem do tamanho da mão do homem, e ele começou a orar, e as nuvens foram chegando, Querido, para a gente compreender essa mudança de tempo, para a gente aqui em Carapicuíba, em São Paulo, é muito fácil. Não é o que a gente está vendo essa semana inteira? Você já reparou? Desde segunda-feira, de manhã, céu azul, aquele calor, um sol para cada um. Meio-dia, o tempo começa a fechar, vai entardecendo, o tempo fecha, e dali a pouco à tarde desaba aquele temporal. Para a gente aqui visualizar isso é fácil. Essa semana a gente está vendo isso. Terça-feira choveu com força, não é verdade? Só que lá naquela parte do mundo não é igual aqui. Nós estamos em um clima tropical. Lá não é clima tropical, lá é clima de deserto.
Deserto. Não é igual aqui que de repente muda. Mas por que o tempo mudou? Por que as nuvens fecharam o céu? Porque Elias está orando para Deus mandar chuva, e Deus está respondendo a oração dele, e do céu veio chuva, e eu profetizo que do céu virá chuva de bênção sobre a tua vida. Deus quer levantar os Elias da nossa geração. Esse Elias aqui da Bíblia já morreu há 2.800 anos atrás, mas o Deus que mandou chuva não morreu, ele continua vivo, e ele quer levantar os Elias dessa geração, que vão orar, que vão clamar, que vão perseverar, que vão ver a chuva de bênção do Senhor, e vão testemunhar para que o nome dele seja glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ezequiel 34, versículo 26. Elias orou e Deus respondeu. Deus quer responder as suas orações. Através de Elias, o nome do Senhor foi glorificado, e agora é a nossa vez. Através da nossa vida, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Ezequiel 34, versículo 26 diz assim: e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuva de bênção serão. Deus quer derramar chuva de bênção sobre a tua vida. Deus quer derramar chuva de bênção sobre a tua casa. Deus quer operar maravilhas para que a tua família glorifique ao Senhor, para que os teus colegas de trabalho glorifiquem ao Senhor, para que todos que estão à tua volta reconheçam que só o Senhor é Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas nós temos que ser como Elias. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter oração, vida de oração, e o Senhor vai agir. Amém? O Senhor quer derramar chuva de bênção. Para isso, a nossa vida com Deus tem que estar em um nível profundo. Diz lá Deuteronômio 28, que quando ouvimos e obedecemos a palavra, não vem uma bênção só não, toda sorte de bênçãos nos segue. Agora, quando ouvimos e não obedecemos, Deuteronômio 28, versículo 23 diz: é céu de bronze e terra de ferro. Não vem nada do alto, não produz nada de baixo. É aquele tipo de pessoa que a vida nunca vai para frente, está tudo amarrado, está tudo fechado, as coisas só dão errado. Céu de bronze e terra de ferro. Precisa ter arrependimento, precisa ter conserto, precisa estar alinhado com Deus, que aí Deus abre os céus e manda chuva de bênção, e chuva de bênção vai vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. A nossa vida tem que estar alinhada com Ele, a nossa vida tem que estar alinhada com a palavra dEle. Nós temos que ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Elias viveu num tempo difícil, o nosso tempo também é difícil. A crise está aí, minha gente, não é? No tempo de Elias, quem era que estava no controle de tudo? Deus. Quem está no controle de tudo nos nossos dias é Deus. Não foi o diabo que trouxe a pandemia não, minha gente. Já vi um monte de gente falando essa pandemia do diabo. Meu irmão, o diabo tem isso aqui de poder comparado com o ilimitado e vasto poder de Deus. É Deus que controla tudo, é Senhor do tempo. Ele está sentado no seu alto e sublime trono e tem o controle de tudo. Mas Ele não está só lá não, Ele está aqui também. Ele está aqui também. Ele está aqui também, não é? E Ele quer ver os Elias da nossa geração. Nos nossos dias, se você for ver o cenário aí fora, é trágico. 2 anos de pandemia, sem prazo de validade para acabar, preços altos, custo de vida difícil, tempos difíceis, não? Mas Deus continua no controle da nossa vida. Deus continua tendo o melhor para nós. Deus continua querendo abrir o céu e derramar bênçãos sobre nós. Agora a nossa vida tem que estar alinhada, a nossa vida tem que estar ajustada. Nós temos que ser conduzidos pelo Senhor.